e New Jersey são vizinhos do lago, então você vê muita gente de Minas, São Paulo também, acho que eu conheço bastante, do Pará, tá vindo muito paraense para cá morar. Entendi. Eles descobriram os Estados Unidos, agora vai vindo todo mundo para cá. Eu acho que vai ficar difícil de ficar alguém aqui para apagar a luz, viu, Lisa? Vai, tá. Cada hora tá chegando mais. A fronteira tá fechada, mas eu só vejo entrando gente, então não sei o que está acontecendo. É porque todo mundo fica com aquele sonho, né? Eu acredito, quer ir ver, acompanha vocês aí que estão nas mídias. E o Brasil não tá de brincadeira. Infelizmente, o Brasil tá bem complicado. Mas, Lamentavelmente, né? Lamentavelmente. Então, o pessoal, eles correm atrás do sonho americano, né? Esse sonho americano ele já existe há anos, né? Mas agora está intensificando aí no Brasil e todo mundo está querendo vir para cá para correr atrás do sonho americano. e o que você acha? O pessoal que chega, eles chegam aí para fazer um capital e voltar, estão chegando nos Estados Unidos para ter uma qualidade de vida? São duas situações diferentes. Tem pessoas que vêm para cá por qualidade de vida, pessoas que já têm a vida estabilizada no Brasil e só quer vir para cá mesmo viver, sair do Brasil, né? No caso, no Brasil tem essa criminalidade, aí você não consegue conviver em paz nas ruas, e aqui você tem essa paz, né? De sair, de entrar e sair na sua casa a hora que você quiser. E tem o pessoal que vem para cá, que é aquele pessoal que vem mesmo para trabalhar, para batalhar e realizar sonhos. Ah, legal. E quando que a Lisa decidiu ir para os Estados Unidos? Você é lá do Carioca, você é de que lugar lá do Rio de Janeiro? Eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro. Ah, Eu vim de uma família pobre, fui criada no subúrbio do Rio de Janeiro, e eu vim para cá, eu tinha 19 anos. 19 anos foi a hora que eu decidi vir para cá, né? Decidi cedo. Eu decidi vir para cá, eu pensei em vir para cá para aprender inglês, e estou aqui há 23 anos. 23 anos já? Já. Puxa. Só vim aprender inglês, aí aprendi inglês, espanhol e mais algumas línguas aí que continuam aqui. Não tem, pelo jeito, eu acho que não tem planos de voltar para o Brasil de maneira definitiva, não. Ou tem? Não, só quando aposentar agora. Né? É muito comum, assim, muito mineiro, a gente vê falar que tem muito mineiro, pessoal do sul de Minas, Governador Valadares. Mas carioca aí, a gente não me lembra, assim, de, de ter ouvido esse comentário de ter gente do Rio. Então você chegou nos Estados Unidos com a intenção de aprender o idioma. Na verdade, eu tinha um amigo meu que o sonho dele era vir para cá. Ele tinha um sonho americano, o sonho, né, de vir para cá, para os Estados Unidos, morar em Nova York. Aham. E eu lembro que ele falou para mim, eu vou pegar o visto e vou para lá. Tipo, eu era nova, eu falei assim, eu vou também, você vai tirar o visto, eu vou também. Só que eu falei assim, vamos ver o que vai dar. E engraçado que eu consegui o visto, ele não. E o Puxa. sonho era dele. O sonho era dele. Eu consegui o visto, ele não. E como eu já tinha 2 amigos que moravam aqui, que iam de férias para o Brasil, Aham. e daí eu decidi vir para cá. E tinha uma amiga minha que já morava aqui, que ela estava me esperando. Ela falou que, né? Ela falou: você vem, eu te ajudo em tudo. Graças a Deus, eu tive 2 anjos na minha vida, que foi primordial para que eu desse certo aqui, né? Sem ter uma referência aí é complicado, né, Liz? Vir sozinha é um pouco complicado, né? Você vai bater bastante a cabeça. Eu vim para uma casa com pessoas bem estruturadas, sabe? E Aham. isso me ajudou muito. Eram pessoas que estavam aqui para batalhar e realizar aí o sonho, né, de ter um futuro legal. E eu segui o caminho deles e me dei bem. E você acha que dependendo quem, por exemplo, uma pessoa aqui do Brasil resolve ir para os Estados Unidos,
Você acha que quem as recebe influencia muito no sucesso dela ou independe de quem a recebe, vai mais de quem está indo mesmo? Você acha que uma pessoa que chega, igual você chegou aí, você acabou de dizer que chegou numa família bem estruturada, já sabiam o que queriam, então você meio que seguiu o caminho deles. Talvez se você tivesse chegado numa pessoa que não tivesse, vamos dizer assim, muito juízo, talvez você estaria aí ainda ou talvez não estaria mais? A minha pergunta então é A, essa. pro, a, proba, a probabilidade de dar errado seria maior, né? Se você tivesse chegado para uma casa que não fosse legal, teria uma probabilidade de dar errado, que é o que acontece com muita gente, né? A minha mãe sempre fala uma frase: diga com quem você anda, que direi quem você é. Então, influencia muito. Acho que, do meu ponto de vista, acho que é 50% aí tá, tá influenciando aí no jeito que você vai correr atrás das coisas aqui. Entendi, Porque entendi. você não conhece nada, você chega num país sem conhecer, então a referência é a pessoa que está te esperando aqui, né? E no caso, se ela te dá uma referência de um jeito que você não sabe se é boa ou não, você vai continuar daquele jeito. É complicado, né? Chegando num lugar mais estruturado, assim, já com pessoas, pelo menos que pensam igual a você, a chance de dar errado, eu acho que diminui bastante. E Lisa, aí a minha e eu só tinha 19 anos, então eu não tinha uma eu não estava com a minha mente formada do que eu queria fazer, do que, né? Então foi bem mais fácil para mim chegar numa família, numa casa estruturada, né? sem dúvida. Lisa York, da onde surgiu a ideia de ter o nome Lisa York? Esse é seu nome mesmo? Não, meu nome é Lisa, né? Hum. Oliveira. Era Lisa Oliveira. Daí Aham. o pessoal falou assim: esse negócio de Lisa Oliveira não vai dar certo, não. Mas como é assim, porque as pessoas falam assim: a Lisa que mora em Nova York. Aham. A Lisa que mora, que trabalha em Nova York, que mora em Nova York. Então ficou aquele Nova York, Nova York, Nova York. Eu falei assim: vamos botar Lisa York e tá tudo certo. E ficou legal, ficou muito, muito. Conjunção. Ficou muito legal. E a ideia de você estar nas redes sociais, Lisa? Como é que surgiu isso? Então, a ideia não foi minha. A ideia foi da Mel, é uma blogueira que acho que você deve conhecer, né? Ela, ela que na casa nós somos amigas Aham. e ela já trabalha com internet já há muito tempo e ela sempre ficava, amiga, você tem que falar do que você faz, da sua vida, porque o pessoal vai gostar. Eu falei, não, deixa isso para lá. Eu não quero nada disso, não. Ela mesma começava a falar. Quando eu estava com ela, ela falava: essa aqui é minha Aham. amiga, ela trabalha nas pontes. E aí me marcava o Instagram. E quando ela me marcava, ela começava a encher de gente. Eu falei assim: não, alguma coisa está acontecendo. Não é preciso que esse pessoal quer saber da minha vida, que trabalha na ponte. Eu achava que, né, era normal, não tinha nada muito extraordinário. Mas depois eu parei para pensar e realmente existe uma diferença, sim, existe, porque é uma mulher fazendo um trabalho não tradicional, um trabalho que antes era feito por homens, né? E daí foi assim que surgiu, foi ela falando de mim o tempo todo na internet, e aí o pessoal me seguindo, aí um indicando para o outro, e assim vai, né? E aqui estou na internet. E Mas nunca pensei em fazer isso. mas tá indo muito bem. As pessoas, assim, é sempre bom a gente acompanhar pessoas que estão trabalhando, estão, como se diz a gíria, garradas da maneira certa, né? Garrada. Garradas, a gente tem, seguindo, acompanha a vida delas, é um estímulo, é um exemplo para a pessoa. Você chegou aí como quem não quer nada, só querendo estudar, hoje é Elise York, referência para todo lado aí, personalidade É, forte, é, uma rede social aí bombando. E esse trabalho, Lisa, a Mel, que você disse que é blogueira, tem aqui uma seguidora sua que fala muito de você e fala da Mel. Ainda não tive o prazer de falar com ela e eu acho que eu já vi a página dela, não tenho certeza se é a mesma Mel. Mas ela trabalha com você ou não?
Não, a Mel, ela trabalha com limpeza, ela não trabalha comigo, eu trabalho totalmente diferente. A gente só tinha uma amizade mesmo, mas ela, ela, ela sempre quis ser blogueira, no caso. Ela é youtuber, ela tem um canal no YouTube também, né? Aham, Mel USA. É um canal que ela ajuda bastante as pessoas a abrirem e verem como é a vida aqui nos Estados Unidos. aham. E ela tem também no Instagram também, que é Melzinha USA também. Olha aí, eu já fazendo a propaganda dela, amigo, tem que ser assim, um ajudando o outro. Mas a ideia realmente totalmente partiu dela, mas ela estava certa realmente. Eu acho que eu nasci para isso mesmo, porque no começo eu tinha vergonha de falar, de mostrar as coisas, e hoje em dia é mais que um hábito, criei um hábito de mostrar, sabe, o dia a dia, a hora que eu acordo, o que eu estou fazendo no trabalho. Mostro Nova York também, que é uma outra coisa que eu mostro bastante, o dia a dia dos nova-iorquinos, porque é uma coisa que eu vivencio, é uma coisa que, né, Aham. eu tenho uma vida americana, né? Eu não tenho uma vida brasileira, então isso é bem legal. Eu passo para as pessoas como é que é a vida aqui, não só no trabalho, mas no dia a dia. Sem dúvida. Essa exposição, de alguma forma, te atrapalha ou você já está habituado? Então, não é atrapalha, eu não estou muito acostumada, né? Aham, Eu acho que isso é questão de costume, que tem pessoas que elas criticam e tem outras que pedem demais uma coisa que você não pode dar. Tipo, eu entrei para poder incentivar as mulheres, tá, a ser o que elas quiserem. Incentivar não só as mulheres, mas os homens também, né? O aham. meu foco é dar determinação para esse pessoal que chega aqui. Sem Entendeu? dúvida. Mostrar para eles que a vida não é chegar aqui e falar assim: eu estou indo para os Estados Unidos, eu vou comprar um carro zero, um Camaro amarelo, eu vou chegar e comprar, gastar dinheiro com tênis, com roupa, com bolsa cara. Não, a vida não é isso. Você tem um futuro lá na frente que você tem que pensar, você tem que focar. E é isso que eu venho mostrando às pessoas, para focar no futuro. Não viver só o presente, porque aqui é um país consumista. Se Aham, você vivenciar mesmo os Estados Unidos, você vive igual os americanos, que eles falam day by day, dia após dia, ganha 1.000, gasta 1.000. aham. Então, os americanos, eles vivem nisso aí. E até quando teve a bolha imobiliária, foi que quebrou o país, porque ninguém tinha dinheiro guardado para pagar a prestação da casa. E todo mundo, praticamente, foi, não sei se lembro, foi 30% ou mais de pessoas que perderam a casa, porque eles vivem assim, os americanos, eles gastam o que ganham. Se um dia Entendi. tiver uma bolha imobiliária aí de novo, vai ter o mesmo problema, porque eles não guardam, eles não têm dinheiro guardado Aham, para poder. Vai ter um problema aí, eu tenho 1 ano de prestação da casa guardado. Não, eles aham. não têm. Eles gastam, eles botam 10 carros na garagem, eles compram 20 bolsas, mas só usam uma, e é assim que eles vivem. Imagino, imagino. E tá até a pergunta aqui já, o Lisa, eu até ia tocar nesse assunto. Esse trabalho que é tão falado aí, que era um universo praticamente masculino, que é o trabalho na ponte. Como surgiu o trabalho na ponte? Aqui a gente tem uma pergunta chegando. Como é que você conheceu esse trabalho aí? Como é que você conheceu e, pelo jeito, se deu muito bem, né? Um trabalho que parece que você se deu muito bem, faz com maestria, não deixa, não deixa por menos para nenhum marmanjo, né, ô Lisa? Não, não deixo não. Eu costumo falar que eu não tinha opção de não dar certo, né? Como eu falei para vocês, eu vim de uma família pobre. Aham. Acho que travou um pouquinho aqui o sinal da Lisa. Vamos ver se a gente consegue. De não.
Ô, Lisa, você está me ouvindo? Tá escutando? Tô Travou um ouvindo, pouco, tô ouvindo. travou aqui um pouquinho. Se você puder repetir para a gente a sua resposta, você estava falando que você não tinha opção de não dar certo. Eu não tinha opção de não dar certo, como eu falei antes, né? Eu vim de uma família pobre, meu pai morreu cedo, minha mãe teve que criar os 6 filhos sozinho, então eu não tive essa opção de não dar certo. Eu só tinha uma opção de dar certo para poder dar uma vida digna para minha mãe, ajudar minha família no Brasil e Aham. ter um futuro, como hoje eu tenho. E tem pessoas que chegam aqui que elas têm a opção de dar errado, porque eles têm uma estrutura no Brasil que, se eles voltarem, tá lá esperando eles, então é tipo assim, eles não têm muito, né, o que perder. Mas como eu comecei a trabalhar nisso, as mesmas pessoas que me receberam aqui foram as que me ajudaram a entrar nesse Aham. trabalho. Então, diz que esse trabalho aí é meio que um clube, né? Se você não conhecer alguém que conhece alguém lá dentro, você não consegue entrar. É isso mesmo, não? É quase que um É uma sindicato. Eu máfia, não é digo uma que máfia. é uma máfia essa, foi a palavra certa. É uma máfia. E geralmente dizem aí, pelo que eu pesquisei, pelo que eu li aqui, é mais pessoal do sul que trabalha nisso ou não. Exatamente. Quando eu comecei, tinha muitas pessoas do Sul, brasileiros do Sul trabalhando. Mas na época você conseguia trabalhar sem estar legalizado. Então muita gente conseguia trabalhar. Hoje em dia é impossível trabalhar sem o documento americano, né? Aham. Então fica mais restrito. Mas é um sindicato. Eu sou filiada a um sindicato, o Sindicato dos Pintores de Ponte. E realmente, aqui eu posso falar, porque aqui a gente está num programa do Brasil, essas coisas eu não falo no meu Instagram, porque tem pessoas do meu trabalho que me seguem, Aham. mesmo não falando português, pode ser que entendam, ou peço para Aham. alguém traduzir, e eu não costumo não falar isso, né, do sindicato, mas o sindicato é uma máfia, Aham. e você tem que conhecer alguém para poder entrar, e para você se dar bem lá dentro, depende de você e depende de algum padrinho que vai te apadrinhar lá dentro também. Imagina, imagina. Deve ser um lugar bom para se trabalhar, deve se pagar bem e deve ter uma quantidade de pessoas grandes aí querendo entrar, né? Eu imagino, pelo menos. Tem. É porque os sindicatos é que movem os trabalhadores nos Estados Unidos, né? Você se filia a um sindicato e o sindicato ele 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 vê se você está ganhando aquela hora que você tem que ganhar. Porque se não existir o sindicato, você Aham. poderia estar trabalhando na ponte pela metade da hora que você deveria receber. Ou você Entendi. poderia estar trabalhando como eletricista, porque tem vários sindicatos. Tem o sindicato da pintura, tem o sindicato do eletricista, o Aham. sindicato do encanador. Cada profissão tem um sindicato diferente. E eles fazem com que a companhia pague para você a hora que você deve receber. E com os benefícios também, que não é só a hora que você recebe, tem vários outros benefícios incluídos, que é aposentadoria, férias, entendeu? Então eles praticamente brigam por isso. Mas é tudo pelo dinheiro também, né? Porque eles recebem por isso. Nós pagamos o sindicato por isso. Então você tem alguém lá que briga vocês têm alguém lá que briga pela Sim, classe, assim, que faz valer mesmo sim. e, enfim. Todo sindicato tem um diretor. E Aham. esse diretor é que ele faz as coisas funcionarem. O Trump, quando ele entrou, ele Aham. queria acabar com o sindicato, Uh, mas ele não conseguiu. Aí mostra o tanto que o sindicato é forte, né? Se o presidente Trump não É conseguiu muito acabar. forte, o sindicato é muito forte. O Trump não conseguiu, mas a primeira proposta dele era acabar, eliminar com o sindicato. Entendi. Lisa, isso é um trabalho que tem nos Estados Unidos inteiro ou só aí em Nova York? Estados Unidos inteiro. Existe pintor de ponte em todas as cidades. Só que Nova York é a união mais forte que tem. Puxa vida, também deve ter trabalho aí para dedéu, né? Porque a gente vê foto de Nova York, só tem ponte, vamos combinar. Só tem ponte, é. Só tem E não é ponte. só ponte também, né?
passarelas, é toda a estrutura de ferro, né? Ah, entendi. E dizem aqui, segundo as pessoas falam, que é um trabalho bem perigoso. Você postou uma foto que eu visitei no seu Instagram, depois eu vou deixar para todo mundo aqui que está acompanhando. Eu vi que acho que tem até mais uma outra pergunta aqui. O pessoal que eu estava acompanhando aqui, você tem uma foto, inclusive a foto que eu fiz a chamada aqui, você está bem no alto. Que ponte que Da ela... ponte, da Brooklyn Bridge, da E a ponte do gente, Brooklyn. e se a gente for de turista e conhecendo a Lisa, a gente consegue ir lá, não? Ah, consegue ali por baixo, por cima não. Por cima, porque nós somos responsáveis em trocar a bandeira americana, que fica em cima da ponte do Brooklyn. A ponte do Brooklyn tem 2 bandeiras americanas em cima e nós somos responsáveis por trocar. Por exemplo, quando um policial é assassinado, a gente tem assassinado em Nova York, a gente coloca a bandeira meio mastro. Aham. Quando morre alguém importante, a gente faz isso. Perto do dia do 11 de setembro, a gente bota também a bandeira meio mastro. Depois que passa, a gente sobe de novo para poder fazer o serviço. Quando ela é, rasga ou está com algum defeito, a gente sobe e troca. Nós somos responsáveis pela bandeira e foi numa dessas subidas para trocar a bandeira que tirou aquela foto lá. Puxa vida, eu vi aquela foto lá e falei, rapaz, deve ser uma das melhores vistas, tirando aqueles arranha-céus que tem aí, é uma das melhores vistas que tem. Olha, é inacreditável, viu? Todas as vezes que eu tô lá em cima, eu penso, nossa, Deus foi muito bom comigo, me presentear com esse trabalho que eu tenho para poder ver o que ninguém consegue ver. Eu tenho uma imagem de Nova York que poucas pessoas têm, ou quase ninguém. Lisa, você tem noção de quantas pessoas no planeta gostariam de ter essa oportunidade que você tem, né? Você está trabalhando nisso. Muitas. Você tem Sim, noção disso? muitas, muitas. Muitas. Eu já fui em lugares que eu acho que nem o presidente subiu. Eu tenho imagens, sabe? Engraçado que quando eu não trabalhava com a internet, eu sempre pensava, nossa, eu queria que todo mundo pudesse ter. Eu pensava assim, eu queria ter um espaço para poder mostrar esse visual todo, tudo que eu passo. E eu nunca pensei na internet, mas a internet realmente é o lugar certo para que eu mostre para as pessoas Nova York por um outro lado que ninguém nunca viu. Eu peço para você não parar, porque nós aqui que temos o sonho de estar aí em Nova York, mas não podemos, a gente conhece a cidade pelos seus olhos, né? Pelo seu trabalho, pelo seu tempo que você se dispõe em tirar uma foto, preparar ela, fazer um vídeo, colocar na internet. Se não fosse isso, a gente estava sem conhecer essa região aí que eu considero uma das mais bonitas. Eu sei que Nova York também deve ter suas mazelas, né? Porque todo lugar do mundo Tem, tem seus tem, problemas. tem, sim. Não é Mas o turista, quando ele vem para cá, ele mostra só Manhattan, 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 né? Até mesmo os blogueiros mostram só Manhattan, não, eu mostro tudo. Eu mostro, como você falou, os 5 boroughs, né? Que é o Brooklyn, Bronx, Staten Island, Manhattan e Queens. Queens é a cidade que eu moro há 23 anos. E eu mostro todos esses 5 aí, um pouquinho de cada vez. Eu vou passando, porque eu também eu vou para todos os lugares, sempre tem um trabalho aqui, outro ali, eu sempre estou mostrando o dia a uma... dia aí. E esse trabalho seu é praticamente em Nova York. Você não vai para outro lugar, assim, sei lá, outra região, é só aí. Não, só Nova York, só Nova York. Porque, na verdade, eu comecei a trabalhando com companhias privadas e em 2011 eu fiz concurso público. Eu sou funcionária do governo, né? Olha, Desde de lá para cá, eu continuo fazendo o mesmo tipo de trabalho, mas eu sou funcionária do governo de Nova York, eu sou funcionária pública. puxa, que legal. E você falou aí antes aí dos benefícios que o sindicato tem. A gente tem uma visão muito diferente aqui, acha que nos Estados Unidos não tem férias, não tem isso, tem aquilo. Então, dependendo do trabalho que você exerce aí, você tem os mesmos
Similar, né? Plano de saúde, alguma coisa assim, você tem também, né? Não é que você tem, É, você depe- paga para isso, né? dependendo do trabalho, eu tenho todos esses benefícios, né? Eu tenho férias, eu tenho, se eu botar as férias todas juntas, posso ficar um mês e meio fora, ganhando férias, né? Mas nem todo mundo tem isso, né? As leis, eu costumo falar que as leis trabalhistas aqui são muito simples. É muito fácil de você entender. Se você trabalha, você ganha. Se você não trabalha, você não ganha. É o resumo das leis trabalhistas aqui, para a maioria. Mas tem alguns, né, que, assim como eu, que tem um trabalho ou da prefeitura, ou do governo, ou uma companhia que você consegue assinar um contrato com eles e tem uns outros e consegue ter os benefícios. Mas a maioria é aquele ali, né? Trabalhou, ganha, não trabalhou, não ganha. Não ganha. Facilita bastante. E você acha isso melhor? Você trabalhava Hã? antes de sair do Brasil? Você trabalhava? Você chegou a Eu trabalhar nunca nos... trabalhei antes de chegar aqui. Ah, é? Mas pelo que Não, você sabe, você acha que o sistema daí funciona melhor do que o daqui? eu não conheço muito do Brasil, mas eu vejo que a minha irmã está lá trabalhando já, acho que mais de 30 anos e não consegue se aposentar. Eu acho meio falho, né? Eu acho meio falho aí. Aqui você tem, pelo sindicato, você aposenta por horas trabalhadas e tem, pela prefeitura que eu também trabalho, né? Eu consigo aposentar com 25 anos de casa. Então, se a pessoa. A Você já polícia está aqui se quase aposenta. aposentando já, ué. É verdade. A polícia se aposenta com 20 anos. Tem pessoas que estão com 40 anos já se aposentaram pela polícia, pelo bombeiro. Aham. São só 20 anos de carreira. Então, com 40 anos, se você começar com 20, com 40 anos, você está se aposentando. Puxa vida. Elisa, conta uma coisa. Dessas subidas aí ao topo de Nova York aí, você tem algum caso para contar para a gente? Você falou, rapaz, essa foi quase. Você tem, ou não? Sempre foi com muita segurança, não acontece nada, você Ah, eu, nunca viu? assim, comigo não. Mas eu já perdi dois amigos, sim, que morreram, caíram da ponte. Um caiu na Manhattan Bridge, ele era um chefe que eu tinha. E só acharam o corpo uma semana depois, né? Caiu Que na ele caiu água. na água, Aham. na água. E um outro amigo também foi a mesma coisa, caiu do lado do Bronx, caiu na água, também só acharam o corpo no outro dia. Infelizmente, é um trabalho muito perigoso. Se você não tiver a certeza ali que você está presa com cinto de segurança, usando tudo direitinho, você realmente é, um piscar de olho, você pode tirar a sua vida. Você acha que isso foi uma fatalidade ou foi excesso de confiança? Eram pessoas que já estavam no Excesso de trabalho. confiança. Um foi fatalidade, o outro foi excesso de confiança, porque os acidentes de trabalho acontecem mais com as pessoas que já têm anos de experiência, porque elas se sentem confortável, faz aquilo todo dia e fala assim, comigo tá tudo bem. As pessoas que estão aprendendo, elas quase não vão ter acidente fatal, né, que eu estou falando. Elas podem ter um acidente que vai machucar uma mão, vai machucar um pé, mas aquela que vai tirar a vida geralmente é das pessoas que já trabalham há anos, que já acham que podem fazer, porque fazem há anos, vou fazer rapidinho que tá tranquilo. Né? Excesso de confiança geralmente é um dos grandes causadores de problema. Eu digo mais pela gente ver aí os índices aqui do Brasil de motoristas, o pessoal já sabe dirigir um pouquinho aqui de acidente de trânsito aqui, já tem aquela confiança, acha que já domina a máquina e não é bem assim. Lisa, dos É, eu, lugares. eu, eu dificilmente, eu já teve vezes que eu tinha que trabalhar e eu achava que a segurança do trabalho não estava de acordo com o tipo de trabalho que a gente estava fazendo e eu trocar de roupa e ir para casa. Porque acho que minha vida em primeiro lugar, dinheiro nenhum vai pagar minha vida. Não, sem dúvida, sem dúvida. Essa é a melhor atitude a ter. Lisa, e como é que foi chegar nesse nível? Você foi uma das primeiras mulheres a trabalhar nessa profissão?
fui uma das primeiras, eu fui a primeira mulher a passar no concurso público em Nova York. Até então, algumas tinham tentado e não tinham conseguido passar, porque tem o exame prático e o teórico, né? O Aham. teórico eu acho que você passa, o físico é mais difícil. O teórico acho que se você estudar aí, você consegue passar. Mas eu fui a primeira mulher a passar no concurso público e por isso eu recebi uma homenagem da prefeitura. Em 2018, eu Que fui legal. homenageada pela prefeitura de Nova York pelo serviço prestado à cidade e também por ter sido a primeira mulher a conseguir passar no concurso público Puxa, é legal de isso pintora de ponte. é legal isso dos americanos, né, Liz? Eles reconhecem a pessoa, o valor da pessoa, o trabalho dela. Eu acho muito legal isso que acontece aí. É, não é uma regra, né? Mas eu acho muito as que têm reconhecer, poxa, a primeira mulher a passar nesse concurso é uma profissão praticamente só de homens eram, né? Que agora não é. Eu acho muito legal, eu acho legal da Eles parte deles. É muito. os americanos eles reconhecem muito mais que os brasileiros, eu acho, assim, sabe? O tipo de trabalho que eu faço. Inclusive, até quando eu paro quando eu vou num banco, que eu tenho que conversar com a gerente e resolver alguma coisa financeira, aí elas têm que escrever qual a profissão que você faz. Quando eu falo que é pintora de ponte, parece que viu né? Parece que chegou uma coisa ali que brilhou, que caiu um cometa e começa a juntar a mulher para perguntar, e parece que, sabe? É bem engraçado. É uma coisa que eu nunca falei, eu vou falar aqui. Olha que legal. Esses dias eu estava pensando. 18 anos atrás, eu fiz a prova para a cidadania americana. Aham. Eu lembro que eu estudei muito. Isso aí eu nunca falei, vou falar pela primeira vez Ó, que aqui. legal, E olha. eu lembro que eu estudei muito, sabe? Eu queria tanto a cidadania americana, porque a cidadania americana ia me levar para trabalhos melhores como o que eu estou hoje, né? Sem Porque dúvida, para eu sem ter o dúvida. tipo de trabalho para trabalhar para a prefeitura, eu tenho que ser cidadã americana. E daí eu lembro que eu estudei pra caramba e dormia com o livro. Eu sempre fui de estudar muito, dormia com o Aham. livro na minha cabeça. E daí eu cheguei para fazer a prova da cidadania americana com aquilo tudo na cabeça, sem saber a história toda dos Estados Unidos, porque a pessoa que está lá entrevistando, ela quer saber se você conhece o país que você está morando. Sem Se dúvida. realmente entendeu? Se você vai honrar o país que você vai pegar a cidadania, então você tem que saber de tudo. Você tem que saber quem foi o primeiro presidente, quem foi o último, entendeu? E todas as guerras. Então eu estudei muito. Aí fui para lá. E eu cheguei lá, a pessoa que me entrevistou, ele pegou o meu imposto de renda, aí abriu e falou assim: nós ganhamos bem, né? Os pintores de Aham. ponte são bem remunerados. E daí ele perguntou para mim: que você faz para você ganhar, para o seu imposto ser tão alto, né? Aí eu falei para ele: eu pinto ponte. Aí ele parou para mim e falou assim: você pinta ponte, o quê? Você pinta quadro? Eu falei: não, eu pinto ponte mesmo, não é quadro, não. Eu trabalho fazendo a restauração das pontes. Aí comecei a falar, né? Aí ele falou assim: é mesmo, você sabe? Aí ele começou a conversar comigo. Ele perguntou se eu já tinha trabalhado numa ponte que divide New Jersey do Bronx. Eu falei que sim, que era George Washington Bridge. Aí ele perguntou para mim: e quem foi George Washington Bridge? Eu falei: foi um presidente. Aí eu comecei a falar: o presidente que. Aquilo já estava na minha cabeça, eu tinha estudado. Foi o presidente Aham. que do ano tal. Aí comecei a falar dele. Ele falou assim: ele começou a conversar, mas ele falava só da minha profissão, o tempo todo da minha profissão, e perguntando. Aí ele foi e botou um papel na mesa e mandou eu ler. Aí eu li uma frase que estava escrito lá, e ele pegou outro papel, botou na mesa, me deu a caneta e falou assim: escreve aí, eu sou pintora de ponte e amo o que eu faço. Aí eu escrevi em inglês, né? Eu sou pintora de Aham. ponte e amo o que eu faço. Aí eu tô lá e eu tô nervosa, eu tô conversando com ele, mas eu tô nervosa. Aí no final ele foi, levantou, ele falou: Acho que travou de novo um pouquinho, Lisa. Puxa, bem na frase que a Lisa ia terminar. Vamos ver se a gente consegue restaurar a comunicação aqui com a é, Lisa. ele falou: bota a mão, porque tem uma Bíblia lá que você tem que botar a mão para você jurar. Ô, Aí Lisa, bota a mão peraí, na vou Bíblia, pedir aí para diz assim: você. parabéns. Peraí, você estava falando Hã? aqui, travou aqui mais uma vez aqui.
Você estava falando que ele Voltou? pediu, Oi? voltou. Você estava falando aqui, aí travou o seu sinal aqui para gente. Você estava falando que ele pediu para você escrever, eu sou pintora de ponte, e você estava E amo o nervosa. que eu faço. Aí eu escrevi em inglês. Aham, Eu escrevi em inglês, só que eu estava nervosa. Eu pensei assim, eu acho que ele está me tirando do foco, porque eu estudei aquelas coisas, está tudo na minha mente, está me tirando do foco, isso vai me prejudicar. Aí ele foi, mandou levantar, mandou botar a mão no lado do coração e falou assim, parabéns, você é a nova cidadã, é, você é a nova American Citizen, a cidadã americana, e é aham. muito orgulho e é com muito orgulho que eu venho te dar o parabéns, uma pessoa que faz muito por esse país e é de pessoas igual a você que a gente está precisando. Aí eu parei, eu congelei e falei assim para ele, mas vem cá, e a prova? Ele falou, não, a prova já acabou, você já acabou de fazer comigo. Só o que você contou para mim, nem americanos não sabem, não tem a história que você tem que você contou para mim. Então, você não precisa, eu não preciso perguntar nada do questionário. Mas aí eu olhei para ele, comecei a rir e falei assim: "Nossa, eu estudei tanto para isso". Aí foi, botou a mão e falou assim: "Parabéns. Eu tenho orgulho de falar que você hoje é cidadã americana". Então, quer dizer, foi um orgulho para ele Aham, me dar cidadania. Por quê? Porque eu cuido da cidade. sem De uma dúvida. forma ou não, eu cuido da cidade. E Aham, o pintor de ponte, ele não só pinta ponte. Nós tiramos, por exemplo, se a polícia me parar na rua, aqui eu trabalho com o mesmo departamento, o departamento da polícia é o mesmo que o meu. A aham, diferença é que eles são policiais e eu sou da DOT, que eu sou do departamento de transporte, mas é o mesmo contra-cheque. Se eu aham, parar aqui e eles perguntarem para mim a minha profissão e eu falar que sou pintor de ponte, aham. eles vão me tratar como de igual para igual. Por quê? Porque eles sabem que nós ajudamos, de uma forma ou outra, a acabar com a criminalidade aqui, porque nós também tiramos as pichações que tem na cidade. Puxa, As pichações que tem na cidade nada mais, nada é do que marcação de territórios. Isso são as pichações aqui, são marcações de territórios das gangues americanas. E aham. nós retiramos essa pichação. De uma certa forma, estamos ajudando a polícia, porque estamos desmarcando o território. Eles estão marcando e nós estamos desmarcando. Então, tudo, sabe, intensifica também. Eles têm um respeito muito grande pelas pessoas. Eu costumo dizer aqui que Tem. fora do Brasil, fora do Brasil as pessoas ainda têm valor. Né? Ó, perdemos o sinal lá dela, aí voltou. A internet hoje está brava, viu? A internet está querendo tomar uma cervejinha aí já, viu, Lisa? Tá doida para Tá. para sair. Eu costumo dizer, estava falando, que no Brasil a vida não tem tanto valor, as pessoas não valorizam o próximo, o trabalho que o outro faz. Parece que você está lá, é a sua obrigação fazer lá. Pá, você está ganhando pra... e eu vejo fora do Brasil, as pessoas que eu converso, que não é bem assim, igual esse oficial que lhe entrevistou aí, que lhe parabenizou por ter recebido a cidadania americana. Mas eu fiquei chateada porque eu estudei tanto, eu queria responder todas as perguntas. É, mas é que sempre o pessoal fala, não se preocupe com as oportunidades, esteja preparado para ela. Se ele tivesse feito todas as perguntas, você estava pronto. Então, o importante é estar preparado. E eu acho que aí nos Estados Unidos o ser humano ainda, lógico, tem os casos aí de assassinato, tiro, não é o paraíso. Mas eu acho que 90% aí, eles valorizam muito a vida, têm esse cuidado e têm medo, né? Porque aí a justiça funciona. Ô Lisa, quando você chegou, passou no concurso, você chegou lá no seu trabalho, e aí? E os marmanjos lá? É, no começo foi difícil, né? No começo no começo não foi o meu começo, acho que nos dois lados, tanto Aham, na, nas companhias privadas que eu trabalhei, como na prefeitura também, porque eles não estavam preparados para ter mulher. entendi. Então, eu até entendo, sabe? Eles não estavam preparados para entrar uma mulher para trabalhar com eles. Em geral, não estavam preparados. Não tinha.
não tinha um lugar para me receber, para que eu pudesse ter um lugar para me trocar de roupa para trabalhar. Puxa, Não tinha exatamente nada. Teve que refazer tudo para poder me receber. E eles, de uma forma ou outra, eles achavam que, que eu poderia tirar o lado deles. Eu não sei, sabe? No começo foi tão difícil para mim. Eu tive que, não que brigar, mas eu tive que mostrar que eu estava ali para somar, sabe? Para poder somar com eles, mas foi muito difícil o meu começo, tanto na companhia privada quanto na prefeitura. Foi duas coisas bem difíceis. Hoje em dia, não, todo mundo me conhece, somos uma família aham, aham. e é tudo bem mais fácil, né? Mas. E também é complicado, porque você chega lá, tem pessoas com 20, 30, 40 anos de trabalho que nunca trabalhou com a mulher, então. Aí eu chego lá, de uma hora para outra, apareceu. E aí foi complicado, foi bem difícil. Você teve que usar aí meio que a ginga para poder, até para entender, né? Igual você falou, eles não estavam preparados, foi uma surpresa. Então, para você foi complicado, mas para eles também até ficaram sem saber o que fazer. Olha o pessoal falando aí, ó, que história bacana, Liz, e muito bacana mesmo. Poxa, essa de hoje, Obrigada. ou essa de hoje valeu a pena. Lisa, você tem outro trabalho também, não? Ou você tem uma outra atividade? Sim, eu vou botar aqui o carregador extra para não ter a oportunidade de cair isso aqui, viu? Já botei aqui. Tá. Então, eu tenho trabalhos que eu faço meu, né? Eu Aham, trabalho eu tenho uma companhia de construção também, além do trabalho que eu tenho aí de anos, eu tenho uma companhia de construção, eu faço reformas em casas, e eu também trabalho com flipping, que é uma modalidade bem comum aqui de comprar uma casa velha, reformar e vender. aham. E umas outras coisas aí, né? Eu sou multiuso, né? Eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Tem que aproveitar o tempo, né, ô Lisa? Tem que aproveitar as oportunidades. Tem que As aproveitar as oportunidades oportunidades. aparecem. E eu sempre gostei de construção. Construção é uma coisa que está no meu sangue mesmo. É, Aham. um, é uma coisa que eu sei fazer. Eu chego, eu olho e falo, é desse jeito, vamos fazer desse jeito, e dá tudo certo. Mas eu comecei a pegar as oportunidades, porque eu sabia pintar ponte, mas não sabia trabalhar com obra, né? Eu fui aprendendo, Aham. e hoje em dia eu tenho a companhia aí que eu estou cheio de trabalhos, graças a Deus. Ah, que bom. Você estava falando da bolha. Eu estava conversando com uma pessoa que está na Flórida e ela passou a impressão, não sei se é verdade, você tem a mesma impressão que ele me passou, de que está prestes a estourar outra bolha aí, porque os preços dos imóveis estão fora de controle. Você tem essa percepção, não? Não, 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 a bolha ela não vai estourar, não. A bolha ela estourou porque antes o banco emprestava dinheiro para qualquer pessoa. Aham, Ou seja, eu comprava uma casa e comprava a casa por, vamos dizer aí, por US$ 10. E o meu irmão comprava essa casa. Um mês depois, meu irmão comprava essa casa que eu comprei por US$ 10 por 15. Aí é. eu vendia para ele. O banco, ele não tinha. Ele não verificava muito se você tinha condições ou não de pagar. Então, muitas pessoas compravam uma casa, sabia que ia vender para uma outra pessoa para mais, e eles dividiam o lucro. Aqui funcionava assim. Então, o banco ele não tinha, assim, ele não trabalhava muito com crédito, né? Falando assim, Aham, eu quero saber se a Lisa pode comprar uma casa, ela tem imposto de renda alta, ela tem isso. Então, eles financiavam casa para renda muito baixa também, ou aham. para pessoas que não tinham renda, para as pessoas ilegais. Então, o banco ele financia a casa para qualquer um. E chegou uma hora que as pessoas que não pagavam a Aham. casa, não, o banco perdia aquele dinheiro que tinha emprestado.
Hoje em dia, a coisa mais difícil de fazer aqui é financiar uma casa. Depois da bolha, mudaram tudo. Hoje você só consegue financiar uma casa se você provar realmente que você pode manter aquelas prestações. Você tem que mostrar que você tem, no mínimo, 6 meses de dinheiro no banco guardado, se a casa acontecer alguma coisa. Você tem que ter 3 impostos de renda alto. Entendi. Se você não tiver 3 anos de imposto de renda alto, você não consegue. Você tem que ter um trabalho estável. Hoje em dia, as casas aumentaram, sim. Tá absurdo? Tá. Mas por quê? Não é porque o banco tá abrindo financiamento para todo mundo. As casas estão caras porque os juros estão baixos. Quando o juro fica baixo, as casas aumentam de preço. Porque o juro está baixo, todo mundo corre para comprar a sua casa. Hoje você compra uma casa com 2,8 de juros ao ano. Então, qualquer pessoa vai pensar assim, caramba, vamos calcular aí, eu estou pagando muito mais no aluguel do que eu pagarei na prestação da minha casa. Então, com juros baixos, as pessoas procuram mais comprar casa. E é isso que está acontecendo. E quando você tem mais procura do que oferta, as casas aumentam de preço. É isso que está acontecendo. O que ele me passou foi mais ou menos disso, que as casas estão subindo muito de preço, fora da realidade. Tá fora da realidade. E ele está com medo disso chegar numa condição daquela que eu lembro. Eu trabalho no mercado imobiliário aqui no Brasil, eu sempre acompanho isso lá dos Estados Unidos. Aí dos Estados Unidos acompanhando o preço. Eu lembro de ter visto aí já 20 anos atrás aí, preço de casa aí que era 170, hoje está valendo 700 mil. Então, Fácil. Ou a inflação está muito alta ou está descontrolado mesmo, né? E aí... Não. A pandemia trouxe uma alta de preços de imóveis aqui, muito grande. Mas foi pelos juros que está baixo. O juros está muito baixo. Então, você financia uma casa de $100 mil. Vamos botar no alto. Você financia uma casa de $400 mil. E você vai pagar por mês $2.200 de prestação. Mas se você alugar uma casa, você vai pagar mais caro, você vai pagar uns $2.500 de aluguel na mesma casa que você vai comprar por 400. Então, você está ganhando se você compra, porque o juros está baixo. Então, está todo mundo procurando imóveis para comprar devido aos juros baixos. Quando os juros subir, que vai acontecer daqui a um tempo, aí volta a realidade. Não vai abaixar, mas não vai baixar, mas não vai subir. Vai deixar de subir, né? Ela vai parar de subir. Vai deixar de subir, vai deixar de subir. Mas a inadimplência de pagamento de casa, eu acho que realmente vai ter. Daqui uns 3 meses vai começar. Porque as pessoas que não pagaram na pandemia, se elas não pagaram durante 6 meses, elas não vão conseguir pagar os 6 meses que elas estavam devendo agora. Então, realmente, eu acho que vai ter sim. Mas aí é o que acontece. O banco pega a casa de volta para ele. Eu compro casas assim... de leilão. De leilão. Não compro em leilão, compro do banco. O banco, leilão já é outra coisa. O banco pega a casa de volta. Então, para ele não vai estar perdendo, porque aquela casa está com valor alto. Então, ele vai estar ganhando. Se ele comprou uma casa de 300 mil hoje e daqui a 6 meses não pagou, o banco vai aplaudir, vai ficar feliz que ele vai pegar aquela casa de 300 e vai vender por 350. O banco vai estar ganhando. Então, isso que acontece. Mas mesmo ele tendo toda a despesa de manutenção do imóvel, ainda compensa? Compensa. Porque aqui a gente tem um efeito, porque aqui a gente tem um efeito similar. Aqui a Caixa, o banco, a Caixa Econômica Federal, você deve ter, já conhece com certeza. Conheço. Aqui ela está numa promoção aí, não é promoção, numa condição especial, que as casas de leilão, você consegue financiá-las 100% hoje, até mesmo sem entrada. Por quê? Porque ele tem um número muito grande de imóveis para cuidar
e cuidar desse número gigantesco de imóvel fica mais caro do que vender um pouco mais barato. Ou pelo menos vender de uma maneira mais facilitada, pelo menos com a entrada menor, ou 100% financiado, que ele não tem aquela despesa de manutenção, porque o banco não vai ficar lá cuidando, limpando o jardim, enfim, cuidando do imóvel. O imóvel parado, você sabe, Aham. né? Imóvel parado, ele acaba tendo que se fazer um É monte gasto, de coisa. É tem gasto. IPTU, é gasto, é. É. Mas mas o Brasil acho que não tem como comparar, porque o Brasil está numa situação diferente, né? É, Aí não sem tem dúvida. trabalho. Aqui está sobrando trabalho. Olha que legal, olha que legal. Aqui está sobrando trabalho. Aqui tá difícil conseguir a mão de obra hoje. Ontem mesmo eu estava conversando com, com uma pessoa que trabalha para mim, para conseguir um eletricista para poder trabalhar no domingo, porque ninguém quer trabalhar domingo aqui. E tipo assim, para poder conseguir um eletricista para finalizar um trabalho é um sacrifício. Para conseguir, por exemplo, amanhã vou fazer um trabalho que eu vou levar 5 pintores comigo para pintar uma casa que tem que ser entregue no mesmo dia. Eu tenho um Entendi. dia para pintar a casa, então eu vou levar 4 pintores comigo. Aham. Eu só consegui esses. E nenhum é brasileiro, porque os brasileiros que vêm para a praia sábado e domingo. Então esquece. Tá verão. Então, acho que eles são da Colômbia, eu acho. Então, vai 5 colombianos lá trabalhar comigo, mas é porque eles já trabalham para mim, né? Eles sabem que aquele trabalho tem que acabar. E para que eu tenha eles, eu tenho que oferecer alguma coisa a mais. Porque não pode ser só o salário que eles ganham, não. Tem que oferecer alguma coisa a mais para que eles estejam lá amanhã. Porque não tem mão de obra hoje aqui. Tá faltando. E o que você acha o que causou isso? É pandemia, mas aumentou muito a Pandemia, as construção. fronteiras estão fechadas. As fronteiras estão fechadas, não está entrando ninguém. Ah, Esse está entendi. sendo o grande problema aqui. Entendi. Não é só o pessoal do Brasil, é do mundo todo que vem trabalhar aqui. Então não está entrando. Ah, não, sem dúvida. Ó, Liz, agora uma curiosidade de corretor aqui, fazer uma pergunta para você. É mais barato construir aí nos Estados Unidos ou comprar pronto? Comprar pronto. Mais barato, né? É mais barato. A vida é assim, curioso chegar. Curioso não, alguém que tem pelo menos alguma noção de martelo e prego, for chegar e querer construir sua casa, ele pode, ou aí tem várias regras que isso impede a pessoa de fazer? A gente, eu Não particularmente, pode, eu particularmente não pode ser igual ao acompanho aí Brasil, não. Que você... eu acompanho os colegas seus aí de youtuber, aí, essas coisas. O pessoal construindo, fazendo, virando, desmanchando a casa, fazendo de novo. Que você chama flipping house, é isso? Flipping? Flipping, é o que eu faço aqui, flipping. E então uma casa. É porque eu vejo eles fazendo a reforma, começa a desmanchar a casa, dá até dó, porque o que parecia ser um probleminha só, na hora que eles começam a mexer aqui, rapaz do céu. Quando começa a abrir, vê aqueles canos, a encanação velha lá, tem que trocar tudo, Mas é porque aqui não é igual ao Brasil que você faz o puxadinho, né? O famoso puxadinho. Aqui Não até para pode. você fazer o puxadinho, você tem que pedir permissão para a prefeitura. Então, até para você fazer uma cozinha nova, você tem que pedir uma permissão para a prefeitura. Se você quer modificar a calçada da frente, fazer uma nova, você tem que pedir permissão para a prefeitura. E se você não pedir a permissão para a prefeitura, você ganha uma multa. E a multa pode chegar até $10.000 de multa. Então, ninguém quer tomar aquela multa. Então, é melhor você pagar a taxa que você tem que pagar, ir na prefeitura, fazer tudo direitinho, do que você tomar uma multa. Mas aqui, todos os trabalhos é obrigatório pedir a permit, que é permissão para trabalhar antes. Para fazer qualquer obra na casa, seja por dentro ou por Qualquer fora. uma. E a permissão é uma burocracia, porque você tem que pedir permissão para o encanador separado, para o eletricista. São várias permissões. Até você chegar a concluir a casa, você está com um bolo de papel aí de permissão. E tem que ter seguro, né? Pelo jeito você tem que ter seguro. Tem que ter seguro, tem que ter seguro, tem que ter seguro. O encanador for lá, deixou um cano vazado, o encanador for lá, deixou um cano mal conectado, um fio meio. O seguro que cobra aí depois fica complicado para
É bom ter seguro, né? Que daí você tá dorme mais tranquilo, né? Ah, sem dúvida. Ô Liz, olha, puxa vida, já deu aí. Eu queria ter bastante perguntas para você, mas vou marcar uma outra agenda para a gente bater um papo aqui, que a sua história realmente tá na hora de você começar a pensar em escrever um livro aí, viu? Tá na hora de você colocar isso aí do livro Eu já tive um escritor que me procurando para poder escrever. Vamos ver. Quem sabe? Eu tenho muito que contar, eu não contei nem 1%. Se você precisar de alguém para fazer sua biografia, eu conheço um que mora na Itália, posso lhe indicar, é uma pessoa, já morou em Astória. Ele escreveu um livro chamado Passageiros... Ué, então foi meu vizinho aqui. Ah, você mora em Astória? Então, ele morou 1 ano em Astória e aí ele escreveu um livro chamado Passageiros do Trem M. Eu vou dar uma olhada do trem N, que é o famoso, é o nosso trem. Então, ele pegava esse trem todo dia, sentava ali e ficava ouvindo as histórias dos imigrantes. E ali ele... Olha, isso é um livro? Isso é um livro, chama-se Passageiros do Trem M. Depois posso eu quero ler. Depois você me passa, eu quero ler esse livro. E ele morou em Astória e ele falou, lembro de uma frase dele que ele falou, olha, a pessoa primeiro, para gostar dos Estados Unidos, tem que gostar da cultura e conhecer a cultura. Não adianta você... É verdade. Aí depois eu fiquei pensando, pô, não tem como um brasileiro chegar aí nos Estados Unidos, tá trabalhando com o americano e começar a falar de Corinthians, de Flamengo. Não tem como. Eu realmente amo esse país, eu amo. Os Estados Unidos, quando eu escuto o hino americano, quando eu toco numa bandeira americana, eu me arrepio toda. Eu amo esse país. Eu amo o Brasil também, da mesma forma que eu amo também os Estados Unidos. Eu agradeço a Deus todo dia por ter a oportunidade de vivenciar isso aqui. Eu acho que todo mundo deveria vivenciar um dia isso que acontece aqui nos Estados Unidos. Isso aqui é um quartel militar, viu? Para as pessoas, como minha mãe fala, para poder virar gente. Não, eu imagino. Aqui tem uma mensagem aqui. O Agapito Santos e a Rita estão mandando um abraço para você, curtindo muito aí. Manda um beijo. Diz que está acabando aqui, realmente a gente já passou aqui até 6 minutos do horário, mas quando o papo tá bom, mas a hora muito voa, vai muito rápido. Ô, Lisa, olha, foi um prazeraço falar com você, essa simpatia, essa carioca americana agora, né? Falando a sua história aí, desbravando esse universo masculino aí que é do trabalho das pontes, que gosta do que faz e de onde mora. Continua com o seu trabalho na rede social, você inspira muita gente, muita gente boa. E não tenha medo de falar o que você pensa. Fale sempre. Geralmente eu falo. Depois você fala. Aí vem 10 pedras, né? Mas agora eu sou seu seguidor, te acompanho, tudo que você coloca lá. Obrigado. Pode colocar, escreva, não tenha medo, porque triste é dos invejosos, deixa ele para lá. Eles não percorreram o caminho que você percorreu, eles não sabem as dores e as lágrimas que você teve que... Foram muitas, viu? Já chorei muito sozinha aqui. Então eles não sabem, é muito fácil criticar quando eles não sabem da história do outro. Levanta a sua cabeça, fala o que você quiser, está no seu espaço, você que manda, você aí está tomando conta aí, mandando nos marmões aí dos Estados Unidos, não baixa a cabeça aí. Muito obrigado, viu, Lisa? Bom fim de semana para você, boa sexta-feira. Obrigada a todo mundo e um bom final de noite, um bom começo de noite aí. Tá, obrigado aí. Espero a próxima vez a gente falar mais aí desse Flip House aí, que esse é um assunto que me interessa muito. Da próxima vez a gente fala sobre flip, é uma coisa que eu sei demais. Não, imagino. Um abraço, fica aí com Deus, tudo de bom, continua o seu trabalho, continua compartilhando essas imagens que você tem maravilhosas lá de Nova York, para que a gente aqui, que está no Brasil, com um sonho de um dia ir passear e conhecer esse lugar tão deslumbrante, possa ter pelo menos o gostinho de ver, né? Se a gente não pode ver com nossos olhos, a gente vai ver com seus olhos. Então continue e não pare. Com certeza, eu não vou parar não. Obrigado pelo carinho. E quando precisar, eu tô aqui, viu? Agora. Um abraço, fica com Deus aí, muito bom. Bom fim de semana. Obrigado, beijo.